Começa agora o podcast Papo à Vista. Sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Fala pessoal, Papo à Vista no ar, mais um episódio aqui falando sobre empreendedorismo e hoje o papo vai estar de dar água na boca, pode ter certeza. Até me emocionei aqui, ó. O cara começou fazendo sorvete no fundo de casa e hoje vende mais de 9 toneladas de sorvete por mês. Eu tô aqui com Alan Dias, criador da Mateu Gelateria. Isso aí. É isso aí? É isso aí. Que demais, hein? Quantos anos já? A Mateu existe há 5 anos, mas a primeira loja foi aberta em 2017, em abril. Mas aí, essa história de você fazer no fundo de casa, como é? Era um hobby? Cara, não. Era necessidade mesmo. Tem coisas assim... Tem aquela frase, né? Se soubesse que era impossível, ele não teria feito, né? Sim. Então, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Eu, na verdade, quando eu entrei para esse mundo do sorvete, eu nem imaginei que fosse um negócio tão caro, sabe? Que necessitasse de um investimento tão robusto. Equipamento? Equipamento. Matéria-prima? Equipamento. Basicamente equipamento. Os equipamentos, eles são importados. O Legal. Brasil, ele não tem uma cultura de produzir equipamentos para sorvete, né? As indústrias brasileiras, elas produzem mais aquele tipo de equipamento para sorvete de pote mesmo, que Sei. é vendido no supermercado. E para essa Tá, linha... e qual que é a diferença? Então, Desculpa a ignorância, mas... A gente tem basicamente 3 grandes linhas, 3 macro linhas de sorvete. Tem o Soft, que é o do Chiquinho, né? McDonald's. É uma linha muito conhecida, ela foi criada na Itália. Mas os fast foods americanos compraram essa tecnologia porque era muito mais prático fazer sorvete dessa maneira. É líquido, né? Eu já vi uns... É líquido. Para estocar é uma beleza. Sachê, não lembro o que é. Você corta, põe ali dentro. É isso Legal. Aí. Pensa que o McDonald's, há alguns anos atrás, antes dessa nova tecnologia, eles tinham mais câmara fria, mais espaço de câmara fria do que espaço de loja para estocar sorvete. Nossa. E isso representa um custo demais. O custo, a operação vai se a cadeia do frio, né? A cadeia do frio que precisa ser refrigerado, tem toda uma logística. Então, quando eles descobriram na Itália essa tecnologia do soft, que é o sorvete fato na hora, né? Eles chamam fato na hora. Sei. Você consome ali. Então, eles importaram, eles roubaram essa tecnologia e, basicamente, eles que hoje batizam e popularizaram essa tecnologia. A segunda tecnologia, que é também muito conhecida, é a da máquina contínua. Ela é uma máquina que ela tem uns canos, assim, numa esteira. Então, o pote passa debaixo dessa esteira, uma esteira refrigerada, e cai ali uma espuma. De fato, uma espuma. Ela ainda não é sorvete. Aí essa espuma vai pra dentro de uma câmara fria e se torna sorvete lá, que é o sorvete de massa que você compra no supermercado. Por isso que quando você abre o pote, você vê que ele tem um formato de espuma. Parece que a máquina cuspiu assim e ficou até aquele detalhe. E a vigilância sanitária permite a incorporação de ar de até 60%. Então significa que quando você compra um pote de 2 litros, é só 900 gramas. De sorvete, então, de massa mesmo. Ele é a metade dele é peso, o resto peso líquido que eles chamam, né? Peso drenado. O resto é espuma, é de fato ar. Eles incorporam ar. Tanto é que quando ele derrete, ele não volta mais ao tamanho original, ele faz isso aqui. É verdade. E o nosso é uma outra linha, é uma linha de incorporação de ar natural, que são as máquinas artesanais. Que aí é gelato. Aí são as gelaterias italianas, né? Entendi. Mas existem diversas sorveterias brasileiras que fazem o mesmo trabalho das gelaterias italianas. Né? Então a gente está falando aí de sorvete do Seu Geraldo, em Ribeirão Preto, tem 54 anos, o Cairu, a própria Nevasca em Cuiabá, eles usam máquinas antigas, que são máquinas usadas ainda hoje na Itália. E aí a gente investiu numa tecnologia nova, que é a evolução dessas máquinas italianas de fazer o sorvete artesanal, e isso é muito caro. Então a gente não tinha dinheiro. Eu peguei um acerto na empresa que eu trabalhava. Então, vamos voltar nessa trajetória. Como é que você começou a sua carreira empreendedora? Hoje você não tem um curso para isso, vou virar empreendedor. Não tem. Como é que você foi levado a empreender? Com 17 anos, eu num espírito misto de sonhador com rebelde, porque eu queria sair de casa, eu tentei um negócio chamava Usado Livre. Era um negócio para você vender na internet. E aí não deu certo, por N razões. O nome era legal. O conceito era legal, mas não tinha grana, não tinha experiência, não tinha gestão. Talvez não fosse o timing também, não, né? Eu não tava no time, nem eu no time do negócio, nem o negócio. Nem o negócio, Imagina que se a Uber tivesse surgido há 20 anos atrás, ela teria fracassado. Exato. Ela precisava da palma da mão, né, do cliente.
Então, com 17 anos eu tive esse negócio, foi lastimável, eu fiquei devendo, minha mãe teve que... A ideia era atingir liberdade financeira e a minha mãe teve que ir lá e me bancar. Não quero mais depender de você, mãe. Aí um ano depois... Só me ajuda a pagar essas contas primeiro. Aí um ano depois ela foi lá e pagou minha dívida. Que isso. Aí eu, tentei, não deu certo, fui fazer uma faculdade, fui estudar Relações Públicas, Comunicação Social. Comecei a trabalhar com 19 anos como pesquisador, de porta em porta, pesquisa de mercado. Fazia pesquisa para um cara que foi o meu mentor, que é o Dr. Heber Capistrano. Fiquei 3 anos com o Dr. Heber, fui para gerência comercial, cansei um pouco daquilo, era uma vida muito corrida. Fazer gelato não deve ser não, né? Mas é prazeroso, né? Assim, Não, mas é verdade, eu entendo o que você quer dizer. Aí eu não tinha encontrado ainda a liberdade, sabe? Sei. A liberdade que eu buscava com 17 anos eu não tinha encontrado ainda. Então eu passei por uma agência por um ano, a FCS. Saí da FCS por uma proposta na CDL. Baita agência, fez inclusive a logo da Rentalize. Quem assiste o nosso programa... Gustavo Vandoni, foi meu segundo mentor. Fera, cara. E aí eu fui pra CDL, cara, abri uma outra empresa. Aí eu fui chamado pela diretoria da CDL para assumir o setor de eventos corporativos. Legal. Então eu criei uma empresa para isso, fiz uma parceria com a SPM, na época era uma escola, ainda é muito renomada. Sim, superior de propaganda e marketing. Isso. Aí nós trouxemos na época o Ricardo Pastore, que hoje é nosso consultor. Olha só. Ele era diretor do núcleo de varejo, do Retail Lab, etc. Aí ali eu tomei gosto pelo varejo, cara. Mas eu já estava, como você percebe, há quase 10 anos trabalhando em serviços, né? Sim. Porque pesquisa de mercado, agência e eventos. Serviços. Tá, mas depois disso já veio a gelateria? Aí já veio a gelateria. Tá, então o que você acha desse período que você pode ter tirado de lição dessa carreira empreendedora de cada uma delas? Tipo, a pesquisa serviu para quê na sua vida? A organização de eventos te ajudou em quê, especificamente? Olha, quando eu era criança, eu estudei numa escola chamada Adventista. E um cara deu uma palestra, daquelas palestras que tinham... Era muito religiosa, com motivacional, era bem legal. E ele conta uma história, eu vou tentar resumir, mas basicamente o cara sai da faculdade, ele é especialista em elefantes, ele escreve um livro e diz assim, saiba tudo sobre elefantes. Aí ele faz um mestrado, depois ele diz, saiba tudo ou quase tudo sobre elefantes. Então ele faz o doutorado e aí ele escreve outro livro e fala, saiba alguma coisa sobre elefantes. E quando ele faz o PhD, ele diz, eu não sei nada sobre elefantes, mas eu quero compartilhar o que eu sei. O pouco que eu sei. A gente começa a carreira assim. Carimba esse insight aí, porque esse ensinamento foi bacana. Foi porque a gente começa a carreira assim. Eu com 17 anos, quando eu empreendi, eu achei que eu soubesse tudo sobre empreendedorismo. Na verdade, eu não sabia nada. Absolutamente nada, né? Mas a gente acha que sabe tudo. Então, ter passado pela pesquisa de mercado com um chefe que me puxava para a realidade, porque pesquisa de mercado, em suma, lida com dados, lida com o que é factível. A minha opinião é essa, mas o que o público diz, né? A minha opinião é essa, mas o que a minha intuição diz que as pessoas querem comprar azul. Mas vamos pesquisar para ver se as pessoas não querem amarelo também. E às vezes a gente descobria que a pessoa queria verde, né? Então eu tive esse chefe que me puxou para a terra, né? Me trouxe para um senso de realidade. Ele é doutor no que faz. E ele tinha essa calma comigo de me falar, Alan, vai devagar, né? Dê tempo ao tempo, o que importa é o fato. E aí eu passei por esse cara. Depois eu fui para uma agência de publicidade, também muito pautada em técnica. Sim, embora seja resultado. Embora seja um ambiente de criatividade, a agência... Essa agência especificamente se preocupa muito com estratégia, com um pensamento que vai para além da campanha e etc. E na CDL eu fiz relacionamentos, cara. Eu fiz os melhores relacionamentos possíveis. Inclusive na véspera de abrir a minha primeira loja eu não tinha dinheiro. Eu tava assim, prestes a desistir, porque eu já tinha uma dívida de 300 mil reais. Uau. Eu não tinha como pagar. Não tinha mesmo. Eu chorava de vez em quando, escondido e tal. E aí eu fui buscar um conselho com um diretor da CDL, que era meu amigo. E durante o conselho ele falou assim, cara, quanto é que você precisa? Eu falei, cara, eu preciso de R$33.400. Eu tinha uma planilha certinha, assim. Ele falou, não, eu te empresto agora, você me paga como, quando e do jeito que você puder. Olha, você aparece uns anjos assim no meio da nossa trajetória. Tem momentos, Júlio, que
33 mil reais é a entrada de um carro. Uhum. Tem momentos que 33 mil que você gasta uma viagem. E É. tem momentos que 33 mil representa R$1 milhão pra você. Sim. O valor que ele tem não é só 33. É. Porque sem aqueles 33 eu não... Porque é o custo da oportunidade. É. O que você é capaz de fazer naquele momento, né? É. Eu acho que foi uma entrevista do Flávio Augusto da Silva, do Orlando City, né? E da WhatsApp, que ele falou que ele usou o limite do cheque especial. Cara, não tem um juro mais caro para você financiar um negócio. Mas ele acreditava tanto no negócio É isso mesmo, é e aí que mesmo. aquilo foi providencial. É Não isso use o mesmo. limite do cheque especial, a não ser que você acredite muito no seu negócio, porque senão é um juro muito alto para você apostar. Não, do ponto de vista matemático não compensa. É, Mas é como eu tô dizendo, assim, às vezes é aquilo que vai salvar o seu negócio. Você precisa Demais, ter hein? essa... E aí eu consegui esse empréstimo e foi através de relacionamentos. Então o que eu diria é que... poder do network. O que eu diria é que o empreendedor, ele sem lastro, ele não vai muito longe não, cara, de verdade. E quando ele empreende de cara, antes de passar pelo mercado, ou antes de passar pela construção do lastro, Aham. ele apanha empreendendo. E eu acho que é pior, porque o seu senso de segurança ele é menor, você não tem tanta segurança. Cara, ótimo isso que você está falando, porque o aprendizado que você teve nessas experiências todas, você deixou de apanhar Exatamente. empreendendo. Exatamente. Existem famílias muito grandes, famílias assim prósperas, que elas têm como regra, olha, antes de entrar para o negócio da família, você vai trabalhar no mercado, você vai ter um chefe, você vai cumprir horário, Isso aí. não que ela não vá fazer isso na empresa, mas você vai tomar umas porradas no mercado, depois você vem. E jovem chega no negócio da família que deu certo, tá dando certo há 30 anos, quer mudar tudo. Como que isso aqui deu certo há 30 anos desse jeito, né? Com aquele Isso aí, espírito é isso aí, revolucionário. é isso aí. Vai para uma empresa antes. O amor e o ódio, eles andam lado a lado. E na vida empreendedora, o sucesso e o fracasso, eles são faces da mesma moeda, né? Uhum. Você, para ter sucesso, você precisa ter fracasso. Como? Precisa, brother. Você precisa nem que seja um fracasso interno, Aham. não exposto. Mas aquele fracasso num relacionamento, aquele fracasso na hora de... Você aposta numa pessoa, por exemplo. Sim. E de vez em quando você vai ter que demitir essa pessoa. Claro. Você fracassou. Vai se frustrar. Você se frustrou. Então, tem cantor, cara. Cantor que começa e surge do nada e some do nada. E tem aqueles caras que cantaram no bar por 15 anos. E na com hora violão, sem violão, É. com som, sem som. Ganhando às vezes só a birita, ou ganhando às vezes só a comida. E esses caras têm lastro. Tem uma frase, né, que ilustra isso, que é: eu demorei muitos anos pra fazer sucesso de repente. Exatamente. E aí a pessoa tá ali, estourou agora. Cara, quanto barzinho o cara tocou pra fazer sucesso de repente. Quanto tombo de cachê que ele tomou. Pois é. E aí a Mateu, nesse momento, foi assim: eu tenho dinheiro, tá desesperado, mas conseguiu um padrinho ali, alguém que acreditou. E aí? O que foi? Aí que você foi pro fundo de casa e falou: agora deixa eu fazer o que eu quero ou não? Não, Já foi pra montar a loja? Não, foi assim. Eu peguei um acerto de 70 mil reais, Uhum. né? E com a expectativa de que desse pra montar um negócio de $500 mil. Mas eu não sabia, porque se tivessem me contado que era um negócio de $500 mil, eu nem teria pego o acerto, eu não teria nem saído da CDL. Já ia te desanimar. Já ia me desanimar. Mas eu peguei o acerto e fui fazer os cursos. E eu quis me convencer de que era possível. porque- Nessa hora, na sua cabeça, já era o gelato. Já era. Tá. Fui fazer cursos e Uhum. etc. Paguei todos os cursos possíveis aqui no Brasil. Depois eu tive a oportunidade de estudar na Itália. E nos cursos eles diziam, falavam, um laboratório custa 300, 400 mil. Eu falava, não é possível. Eu tenho 70. E já não tinha mais 70, porque eu tinha que comer, eu tinha que sobreviver, Claro. né? Pô, não é possível. E eu comecei a dar entradas. Então com esses 70 eu usei pra dar entrada em tudo. Né? Deu sinal pra todo mundo. O Começou cara a das chegar entradas. Uma entradinha aqui, outra entradinha ali, vamos levando. Chegou os equipamentos e 14 meses depois eu tinha uma dívida de 300 mil, que daí as parcelas foram vencendo. Uhum. E não que vender sorvete em casa não seja possível, mas não é viável financeiramente. Ele não tem uma viabilidade gigante, né? A menos que você seja um sucesso numa praia ou num lugar com uma densidade populacional muito grande. Sei. Que não era o caso. Eu fazia eventos mensais, que eram os rodízios de sorvete. Então, meu faturamento na época ele era de 8 mil, meu custo era de 14, por Uau. exemplo. Então, era assim... Mas ali você estava testando o modelo de negócio? As duas coisas. Eu tava Tá. aprendendo. Uhum. Hoje, embora tenha havido muito sofrimento nesses 14 meses, hoje eu
diria que o lastro nesse mercado foi criado ali. Foi ali. Porque ali quebrou máquina, eu não tinha dinheiro para pagar técnico, eu tive que aprender a consertar. Sim. Ali eu tive problemas com energia elétrica, que hoje eu sei resolver. Ali eu adquiri todo tipo de experiência que você possa imaginar. Produzir sorvete em todas as condições que vocês possam imaginar. Adversas. De pegar a extensão do vizinho quando cortaram a minha luz e fazer sorvete com sabe? Coisas desse tipo. Fazer sorvete quase no escuro, só a minha máquina funcionando. Então eu aprendi muito durante esses 14 meses. E aí chegou um dia que eu falei, cara, acho que é a hora de eu ter uma loja. Eu preciso de uma loja, porque 8 mil reais não sustenta esse negócio. Sim. Né? E aí você falou, bom, com a loja eu vou aumentar o meu fluxo. Aí teve um fato interessante, que teve um evento na época do maestro, acho que Leandro de Carvalho, né, no governo do Pedro Táxi, se eu não me engano, que era o Vem Pra Arena. E aí no Vem Pra Arena... Vamos só dar um intervalinho e a gente já volta com essa história aí, porque eu acho que ela é muito interessante para ficar nesse bloco. Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo Papo à Vista. Apresentação, Júlio Inácio. De volta com o nosso Papo à Vista, eu cortei você, porque realmente eu acho que essa história do Vem Pra Arena foi um divisor de águas, né? Foi um divisor de águas. Conta pra mim, que eu fiquei curiosíssimo aqui. O que aconteceu? A gente foi chamado pra esse evento e tinha uma expectativa de mostrar a marca, né? Porque a gente até então fazia o sorvete em casa, vendia pelo Instagram, pelo WhatsApp, aquela coisa bem caseira mesmo. Certo. Era assim, um puta sorvete, mas com um canal de venda muito... artesanal. Muito assim... Não era o sorvete que era artesanal, era o jeito de vender. O jeito de vender, muito amador, né? Uhum. Então a gente, vamos montar uma loja, como deveria ser a loja da Mateu. A gente fez um quiosque super bonitinho, à mão, a gente foi lá e fez, costurou as coisas, etc. E eu fiz sorvete, na quinta pra sexta, pra durar até domingo. E aí o evento começou na sexta e eu vendi tudo. A gente tinha uma fila absurda, ela fazia zigue-zague a fila, ela tava atrapalhando o fluxo das pessoas no evento. Que bom que vendeu tudo então, né? Mateu, que bom não vendeu tudo. Ai, ó, o trocadilho. Cara, e aí eu tive um faturamento naquele dia de 6 mil reais. Eu falei, bom, se eu faturo por mês 8, e num único dia, num ponto de venda fixo, né? Eu tive 6 mil, como que seria bonito se isso acontecesse com recorrência? Então corri pra casa, corri no mercado, virei a madrugada fazendo sorvete. Fiz sorvete pra sábado, pra domingo e no total eu faturei quase 20 mil reais. Eu falei, caramba, cara. Validei. Preciso de uma loja. Preciso de um ponto. Preciso de uma loja. Eu botei aquilo na cabeça, porque eu falei, como seria bonito se eu tivesse essa fila pelo menos aos domingos, né? Pra ter um faturamento, eu queria ter um faturamento de pelo menos 60 mil pra fazer valer a pena, claro. Né? E aí eu fui em busca de pontos. E a fábrica nessa época ainda em casa? Ainda em casa, Aí eu achei um ponto na 24 de outubro, com um aluguel super ok, dentro de uma vilinha super charmosa, pouco conhecida. Que ainda é seu ponto. Que ainda é a primeira loja que lá. ainda é a primeira loja, que ainda existe. Isso. E falei, bom, aqui o lugar. Mas eu quis reformar, dar a cara do ponto na Mateu e aí eu fiz todo um projeto, a Total Varejo na época nos apoiou bastante, era um escritório de arquitetura. Já foi entrevistado aqui, tá? Você que tá assistindo, não viu esse episódio, vai lá que ficou muito bom esse episódio, esse programa com a Total Varejo, o Atílio e o Danilo. Aí ele me apoiou muito, assim, ele falou, cara, eu vou te dar um desconto acima do desconto que eu posso permitir, que eu sou permitido a dar. E aí a gente conseguiu fazer um projeto ok, só que eu não tinha dinheiro para executar. E aí foi onde entrou a história desse meu amigo, que me arrumou os 30 e poucos mil reais. Que foi o pontapé inicial. Foi o pontapé. Eu paguei todos os pedreiros, paguei todo mundo, não tinha dinheiro para fazer mais coisas, a gente mesmo fez os móveis com a mão, foi montando ali. Abriu a loja e aí desde então a gente começou a ter fila, cara. Graças a esses 14 meses, fomentando, vendendo, fazendo relacionamento. E virou um hype, assim, tipo uma coisa... Virou. Porque é isso, né? Medo, essa é a palavra. Eu tive medo no começo, porque hype, na época em que a Mateu surgiu, hype era sinônimo de coisas que surgem e somem. E aí você já tinha visto os Yogo Berry... já tinha visto a paleta mexicana e você falou, cara, não posso ser mais um. E com aquele meu senso de pesquisa, eu fui em busca de esmiuçar isso, sabe?
Então eu percebi que, de fato, o negócio da gelateria, em algum momento, ele ia cair, sabe? Então por isso que a gente vem posicionando já há 2 anos como sorveteria, né? Então o que nós vendemos é sorvete. Ah, mas o nome é gelato criativo. A gente tá passando por um processo. Sim. Não é natural, assim, você não faz do dia pra noite, né? Mas a gente vai mudar esse posicionamento e esse slogan. Mas a receita, o produto, a qualidade é a mesma. É a mesma. Só vai a mesma questão de posicionamento até pra pessoa entender. O que a gente faz é um sorvete artesanal. Sim, artesanal. Em suma é isso, em resumo é isso. E aí foi isso, Júlio Zé. A gente começou a abrir a primeira loja em abril de 2017. Hoje são quantas lojas? Hoje são 5, se não fosse a pandemia seriam 10. Ô, louco. 5 lojas já? 5 lojas. Aí a gente abriu... E todas em Cuiabá? São 4 em Cuiabá, uma em Brasília. Ô, louco. Em Brasília a gente vai abrir mais 2 ano que vem. E em janeiro agora a gente tá para inaugurar em Balneário Camboriú. Santa Catarina. A gente tinha um projeto que era o seguinte, a gente precisa de uma praça legal para Mateus ser conhecida no Brasil. Massa, Então a gente optou por São Paulo, era um caminho natural. Já tava com tudo fechado, cara. Ponto, já tinha visto na rua Vai Andava um ponto, do lado ali da família Mancini. Tava pensando já no projeto e etc. Veio a pandemia. E aí a pandemia para Mato Grosso, ela não foi tão forte quanto ela foi para São Paulo, por exemplo. Ah, mas a gente teve um problema econômico. Teve, cara, mas pensa que a gente está no estado do agronegócio. Então, a sensação foi... A gente sentiu um pouco menos. Pelo menos no meu ramo, eu não senti tanto quanto eu imaginei. Em São Paulo, muitas gelaterias fecharam. Muitas mesmo. Olha o faro do empreendedor de novo aí, não é a hora. Eu falei, não, cara, São Paulo não vou porque não é a primeira vez que isso acontece. Né? Na época do impeachment da Dilma isso aconteceu, em 2018 aconteceu de novo. São Paulo, qualquer espirro, eles ficam doentes já, o mercado local. Entendi. Porque é um mercado muito sensível, né? É um mercado que você tem uma alta necessidade de capital de giro, você está sempre alavancado financeiramente, você é agressivo e abre muitas lojas rápido. Se posiciona rápido ou você é ali. engolido, ou você preenche rápido as brechas do mercado, ou você é engolido. Sim. Você tem uma ideia hoje, amanhã te copiam. Te copiam do seu lado. Do seu lado. É um mercado muito agressivo, então é muito sensível. Ele depende muito daquela venda do dia, e enfim. Falei, bom, para São Paulo não dá para ir agora. E a gente tinha um plano de ir para Miami. A gente recebeu um convite em maio do ano passado por um investidor e tal. E, bom, então vamos tirar daquele projeto que era o plano B, que era para 2022 ou 2021, e vamos antecipar. E aí a gente ia fazer esse ano. Só que aí a pandemia fechou as fronteiras. A pandemia fazendo muitas empresas repensarem os planos, né? Aí surgiu o Balneário, cara, uma oportunidade muito legal. Mas são lojas próprias? Você tem franqueado todas? São lojas próprias. Que massa, hein, cara? A gente tem um projeto de franquia. Muita gente pergunta, a gente contratou um escritório do Marcelo Schert. Marcelo Schert foi o fundador da ABF, na Associação Brasileira de Franquias. A gente contratou o escritório dele, ele fez um projeto, tá formatadinho, tá pronto. A gente tem tudo pronto. Tem CNPJ pronto, tem CNPJ para faturar o royalty, tem CNPJ da indústria que vai fornecer, tem uma holding. Ou seja, tá no radar. Tá aí. Só que a gente tá tateando ainda o mercado. Tem muita oportunidade para Mateus no Centro-Oeste com loja própria. E tem muita oportunidade para Mateus no Nordeste com franquia. Só que pra gente conseguir ir pro Nordeste, a gente tem que ter uma estrutura legal no Centro-Oeste. Então a gente está criando uma indústria agora, ali na Avenida das Torres, de 1.200 metros quadrados. Essa indústria vai fazer todas as pré-misturas de sorvete. A gente já faz para você poder ter um padrão também. Sabe esse pacotinho que você falou que o McDonald's quebra e põe na máquina? Isso é possível fazer de maneira natural, um produto 100% natural e padrão. Legal. Entendeu? Então o que a Mateus vai fazer é isso. Porque é muito difícil, imagina, eu vou ter que treinar você para fazer sorvete. Aí eu treino ele, aí eu treino ela, aí eu treino todo mundo. Primeiro que cada um vai ter uma noção e vai querer colocar a sua marca ali no sorvete. Você não vai ter padrão. Não vai ter padrão. Então o sorvete da Mateus precisa ser o mesmo em todo o Brasil. Aonde a pessoa entrar, ela sabe que aquela qualidade, o que ela vai ter é o que ela... Mas sabe o que tá mais me surpreendendo nesse papo todo? É a sua idade, cara. Quantos você tem? 32. 32? Olhando assim, parece que eu tô falando com um empresário de 100 anos, cara. Cheio de experiência, cheio de bagagem, já tomou prejuízo, já ficou endividado, agora tá com 5 lojas, mirando o exterior. Cara, qual que é... Eu sinceramente já te conhecia,
né? Já tomei seu sorvete várias vezes, inclusive em evento, não só na sua loja. Antes de você abrir a loja, em evento do Sebrae. Isso aí. Em evento da uma tenda ali e tal, ia lá, tomava. Me surpreendi com a qualidade, porque você também sempre fugiu do óbvio. Não era ali chocolate, morango, não. Sempre teve uma coisa de sabor, né? Uma pesquisa, sua criatividade. E tudo isso com 32. 32, cara. Cara, não sei se eu te admiro ou se eu fico com raiva de você. Não, tem uma razão que eu acho que... Eu não conto isso publicamente, porque não faz sentido pra mas que quase você pode ninguém. falar, não tem ninguém assistindo, não. Não faz sentido pra muita gente, né? Mas pra vocês, eu acho que vocês vão conseguir entender. Eu também ficava... Primeiro que a gente é intenso. A Mateu, todo mundo que trabalha na Mateu é intenso. É aquele romance intenso, sabe? Que casa rápido. A pessoa começa a namorar e daqui a pouco você fala, vocês já vão casar? Vocês mal se conheceram na balada. Tem cara que é assim. Tem um monte que é assim. A gente é assim no empreendedorismo. A gente é intenso, a gente não pega o lucro. Então a gente reinveste todo o lucro. A gente já pagou consultorias que boa parte das empresas de Cuiabá nunca tiveram. A gente já teve consultoria da SPM. A gente já teve consultoria... do Marcelo Scherto, a gente paga os melhores consultores possível para nos ajudar nesse processo de crescimento. Nosso projeto é um projeto muito grande, é um projeto para até 2023 chegar em 30 lojas, com loja nos Estados Unidos. Demais. Nos Estados Unidos tem uma perspectiva muito boa, uma perspectiva de mais de 100 lojas. Então você imagina um negócio que sai do fundo do quintal de Cuiabá. Pois é. E abre 100 lojas. E a gente está falando em tudo isso em 5 anos. Em 3 anos, desde a primeira loja, são 5 lojas. Em 5 anos a gente já está falando de 30 mais uma nos Estados Unidos com potencial para 100. É que é uma estratégia, desculpa se eu estiver enganado, mas até de startup, assim, sabe? De você validar o modelo, reinvestir o máximo e fazer disruptivo. E escalar. Fazer disruptivo. A gente tem um consultor que chama José Balian, ele é professor da FAAP, FIA USP, ele vem uma vez por mês, estava aí semana passada. Ele é de finanças, cara. E aí a peça que tá faltando é essa, é acertar o modelo financeiro, porque tudo isso custa. 5 lojas, obviamente, não bancam outras 25. Sim. Então, ou a gente vai captar investimento de um grupo de investidor, ou de um investidor isolado, ou a gente vai ter que ir pro banco. Legal. E a gente precisa entender como que a gente vai... se for um grupo, a gente vai vender parte para ele. Sim. Se for um investidor isolado, é mútuo reversível, é cota. Para cada entrante é um modelo, né? Então a gente está acertando esse modelo financeiro. Mas, cara, qual é a razão dessa agressividade, dessa velocidade? Que eu falei, ninguém vai entender. Eu nunca entendi também, cara. Eu via que, 14 meses foi de sofrimento. Muito sofrimento, né? Tem uma história que eu conto que teve um dia que eu tava quebrado, várias coisas aconteciam. Quando você tá quebrado, várias coisas acontecem. Coisas legais e coisas... A lei de Murphy? É engraçado que o jovem, quando ele vai pra balada quebrada, ele se diverte mais do que quando ele vai com dinheiro, né? É verdade. Se você já foi um jovem quebrado, com você sabe certeza, disso, com né? certeza. Mas eu lembro, cara, de entregar pote de sorvete na casa das pessoas e no caminho eu orar, falar assim, Deus... Em nome de Jesus, que essa pessoa pague em dinheiro. Porque eu não tinha dinheiro pra pagar o combustível pra voltar. Pra voltar. O carro já tava na reserva. Só que se a pessoa falasse, aceita cartão cheque, ou transferência, posso transferir? Claro. Eu ia falar, pode. Mas eu não ia ter como voltar. Eu já deixei carro na rua. Cara. E aí eu tinha que deixar o carro na volta, porque se eu deixasse na ida o sorvete derretia. Mas eu já tive N histórias, né? Tem uma história que a minha filha um dia falou... Eu falei, filha, o que você quer de presente de aniversário? Ela faz aniversário em abril. E aí ela falou assim, pai, eu queria só as apostilas da escola, porque todo mundo lá na escola tem, ninguém quer mais me emprestar. Então já tava assim, 2 meses rolando aula e ela ainda não tinha dinheiro pra comprar o livro, sabe? Putz, cara, e essa situação... E aí um dia eu orei, cara. Um dia eu caí de joelhos assim e falei, Deus, eu não aguento mais. Falei, eu só não quero sair desse negócio envergonhado. Eu te entrego esse negócio, eu te dou, ele é seu, eu quero que você seja o dono dele. E se eu tiver que vender, eu vendo. Eu só não quero sair endividado. Eu já tinha uma dívida de 300 pau, eu só quero quitar. Eu quero que o senhor me arranje uma oportunidade aí pra eu trabalhar, volto pro mercado. E eu realmente já tinha feito um plano. Eu pensava assim, se eu ganhar X mil reais por mês de salário, eu vou tirar tanto pra pagar, em tantos anos eu pago. E aí já tava na minha cabeça isso. Sim, fica o aprendizado e vida que segue. E vida que segue, né? Mas se o senhor quiser me abençoar, me abençoa porque eu não aguento mais. E aí eu acho que Deus falou, ok.
né? Temos um trato. Temos um trato. Temos um trato. E aí ele começou a abençoar. Aí teve o Vem Pra Arena, teve essa história que eu tô te contando da loja. A gente abriu a primeira, abriu a segunda, abriu a terceira, a quarta, a quinta, tudo com capital próprio. Hora no sofrimento, hora não. E quando a gente estava se preparando para esse movimento do crescimento disruptivo, eu tive não sei se foi um devaneio, não sei explicar em linguagem humana, né? Mas eu tava orando com um amigo meu e Deus me deu uma visão, cara. Aí eu entendi por que a Mateu cresce tão rápido. Ele me deu uma visão e na visão ele dizia assim, eu já vos preparei morada. Onde estão aqueles que trabalham? E quem vai enviá-los? E ele repetiu isso inúmeras vezes. E quando eu saí daquela epifania, eu senti que Deus estava convidando a gente para ser mantenedor de pessoas. E aí de cara eu fiz um acordo. Eu falei, Deus, eu entendi por que o senhor aceitou o trato lá atrás. Eu entendi, era um chamado. Sim. Né? Então, todas as lojas que a Mateu abre, ela já de cara assume uma família de missionários no campo. Legal. E a gente tem um plano de até 2021 assumir 100 famílias. Uau. Independente do número de lojas, né? Então, mas é ad eterno, não é por um período. A gente vai assumir. Então, a ideia é essa. Então, há um ano a gente tá organizando um negócio com o fim de crescimento. Então, a expectativa é que até 2023 a gente chegue a 30 lojas, como eu falei, já preparado para chegar em 100 lojas assim. Né? Se os americanos falarem queremos abrir 100, a gente abre 100, porque a gente está preparado. Certo. Tem modelo de gestão, tem um modelo de negócio robusto, todo tá pensado. Empacotado. Planejamento tributário está bem feito, contratamos um escritório super legal, fez um planejamento bem legal pra gente. Tá tudo redondo, cara, no nosso negócio. A gente tá assim para crescer. Mas o objetivo final é esse propósito. Essa missão. Essa missão. E isso faz toda a diferença, cara. Eu quero falar mais sobre isso. A gente vai para um rapidinho, o intervalo é rapidinho e a gente já volta. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize. De volta com o Papo à Vista, esse papo tá muito interessante. Eu quero só fazer aqui um merchan rápido da Rentalize. A Rentalize transforma suas vendas a prazo em dinheiro à vista. Então você empresário que fez aquela venda e vai receber daqui 30, 40, 60 dias, manda pra gente que a gente transforma isso em dinheiro hoje, no seu caixa, para você comprar matéria-prima, pagar a folha de pagamento, enfim. Com a gente é assim, o papo é à vista. Alan, continuando aqui, sua história, cara, é muito inspiradora. Pra gente também. E eu queria entender um pouco como que você lida com essa questão de mente, espírito, corpo. Como que você equilibra tudo isso? Pessoalmente, você diz. Pessoalmente, porque você entende que as decisões que você toma como pessoa e o momento que você tem, você acabou de compartilhar com a gente, com Deus, isso reflete no seu business. E não são decisões só do negócio. Não é só, eu decidi mudar de ponto, decidi mudar de matéria-prima. Não. Sim. Eu tive um compromisso e aquilo refletiu no meu negócio. Então, eu queria entender mais profundamente dessas decisões que você faz no dia a dia. Olha, é um paradoxo, né? Com duas faces. Paradoxo não necessariamente são duas coisas que conflitam, são duas verdades que andam em paralelo. E elas nunca se chocam. Essa é a definição genuína de paradoxo. O primeiro paradoxo vai na contramão da religiosidade, que é o seguinte: se o Brasil tivesse sido colonizado pelos chineses, nós seríamos católicos? Né? Provavelmente não. Sim. Então, formatar o comportamento espiritual ou comportamento religioso dentro de um molde é uma coisa muito nova. É uma coisa muito nova, é uma coisa que a cada momento da história se manifestou de um jeito, sabe? Imagina que quando havia o clero, se manifestava de um jeito. Sim. Ser religioso era uma referência, a gente tinha um paradigma de religião. Então, os paradigmas religiosos, eles são coisas criadas por nós. Por exemplo, trindade. Trindade é uma coisa que não existe na Bíblia. O termo trindade. Sim. Nós criamos a trindade. Nós criamos vários termos, várias terminologias para expressar aquilo que a gente acha ou aquilo que a gente interpreta, né?
Então, a religião, ela é um paradigma, não a relação. Sim. A relação não é, Sim. né? Mas a religião é. Então, A religião vem do latim religare, né? nós não somos religiosos. Sim. Que Né? é de você ligar-se. Isso. Aham. Nós não somos religiosos. A Amateu não é uma empresa religiosa. Sim. Ponto. Nós não temos nenhum molde, né, específico. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem... Então, esse é o lado A que eu disse, né? E o lado B é que existe uma relação espiritual que ela é real. Ela existe. Nós temos uma relação com Jesus Cristo e esse crucificado. Nós temos uma relação com esse cara. Quando eu orei e falei assim, Deus, eu quero entregar pro Senhor esse negócio, não foi uma oração religiosa, foi uma oração do meu coração. Sim. A minha filha não tinha os livros da escola, eu não tinha mais saída, eu entreguei de fato. Falei, olha, é seu. Eu administro Eu pra levei você. a sério, cara, exatamente. Eu administro aquilo que não me pertence. Foi desse jeito, Júlio. Que é o que a gente faz com os filhos também. Foi desse a gente jeito. cuida daquilo que é de Deus. Então, ter adquirido essa noção de verdade não foi assim. Naquele momento eu não fui numa máquina de 24 horas, saquei um pouco de crédito com Deus para depois pagar, ou eu só quis usar. Não, eu falei, olha, eu tô te entregando, esse negócio é seu, eu não quero mais. Eu não queria mais. Só que se for para dar certo, eu administro. Sim. E eu me sinto como um funcionário. E aí ele fala assim, vem a mim, cara, que meu fardo é leve. Então ponto. Então foi isso. Então eu realmente... Então como que a gente lida com essa relação? A gente não é religioso, então não tem... Na Amateu você nunca vai ver coisas de cunho assim. Não tem. Você tem sócio? Não, tem a Maísa. Tem a Maísa. Eu e a Maísa, que é minha esposa, né? Sim, mas aí é uma questão até mais de se alinhar nesse sentido. Vocês são alinhados, né? Somos. Nesse caso, até porque às vezes você tem um pensamento acerca do cristianismo e o seu sócio pensa diferente e tal. Nesse caso, vocês Totalmente. são uma família, estão Totalmente alinhados. Você é cristão. Sou cristão, aham. E a sua rotina de igreja, ou de célula, ou de pequeno grupo, ou de missa, como que é que você faz? Olha, eu sempre frequentei a igreja desde os 19, né? Com o tempo a gente diminui um pouco aquela coisa de célula, diminuir um pouco esse ritmo. Aí na Amateu, especificamente na minha profissão, nenhuma grande decisão é tomada sem uma oração clara, assim, sem uma resposta clara de que é para fazer aquilo. E eu acho que isso faz toda a diferença no nosso negócio, cara. Sim. A gente recebeu um convite para ir para os Estados Unidos em março do ano passado. Aí eu fui para os Estados Unidos. Cheguei lá e orei, né? Falei, pô, será que é a vontade de Deus de eu ir ou não? Orei. Tem até uma história legal, porque eu tinha que entregar o passaporte para emitir o visto numa quinta. E na segunda eu ia para Portugal também, a convite para abrir lojas em Portugal. Olha só. Aí a cônsul e tal, falou, não, mas o seu passaporte fica aqui com a gente 15 dias, depois ele é enviado por correio. E eu tinha uma viagem na segunda. E aí ou eu cancelava o visto americano, que a viagem abria era na mão, sequência, né, de abria a pegar. mão. Aí eu fui pro hotel e orei, cara, de novo, né? Falei, ô Deus, ajuda aí, cara. Achei um e-mail na internet de alguém. Agora minha filha tem a apostila, mas eu não tenho passaporte. Mas eu não tenho passaporte. Abri um e-mail, achei um e-mail lá, cara, de alguém. Eu tenho esse e-mail até hoje. Aí eu mandei um e-mail, tentei arriscar um inglês ali. Eu sou sorveteiro, fui convidado para fazer sorvete em Portugal. Ice cream. E, cara, eu obtive a resposta em 5 minutos. A pessoa respondeu e falou assim, pode vir buscar o seu passaporte. Então que nós... na mão. E aí foi isso, cara. Só que eu já tinha voltado. Aí eu falei, aí eu respondi o e-mail, falei, pode outra pessoa ir buscar o meu passaporte? Porque eu já tô em Cuiabá. O cara falou, ok, manda uma autorização. Em menos de 24 horas, uma pessoa foi, pegou, quando eu fui embarcar pra Portugal, eu já tava com o passaporte e o visto americano. Falou, você sabe que eu fui também tirar o visto, e aí, porque eu tinha um programa na televisão, e a gente foi fazer uma pauta na Disney. Nossa, que oportunidade legal. Eu fui tirar, e eu já tinha o visto, mas tinha vencido. E naquele momento da vida, cara, eu tava com faculdade, é o perfil solteiro, é o perfil do cara que vai falar assim, esse cara vai e não vai voltar.
Aí eu tentei de tudo. A mulher falou, não. Eu mostrava documento, mostrava o que você imaginar. Não, negado. Eu falei, moço, eu tô indo gravar um programa lá. Eu tenho um programa aqui, mostrei um panfleto do programa. Ele falou, eu entrevistei uma menina ontem, ou uma semana atrás, que apresenta esse programa também, tá indo fazer a mesma coisa. É verdade. E me deu visto. Cara, por causa da Aline, que hoje é minha esposa, cheguei de uma semana antes e caiu naquele guichê. Eu falei assim, é só Deus pra fazer esses arranjos mesmo, né? Na verdade, Deus é a Aline, né? Você percebe que ela tem mais credibilidade que você. Ela, rapaz, o carimbo dela foi automático. Então, né? Alan, tem uma pergunta que a gente faz pra todo entrevistado aqui e você não vai ter como escapar. O que é sucesso pra você? Cara, sucesso é sentir que você atingiu a liberdade que você sempre buscou. Isso é sucesso. Né? Paradigma é uma coisa que é importante. Os paradigmas, eles existem, eles norteiam a sociedade, mas eles também às vezes são muito nocivos. Um paradigma, por exemplo, é você precisa estudar, se formar, se casar e ir para o mercado de trabalho. Um paradigma, por exemplo, em Brasília. O brasiliense, ele tem o paradigma de que ele precisa estudar, se formar e arranjar um serviço público. É um paradigma. Você conversa com um brasiliense, é isso. E você tem várias regiões do país com paradigmas diferentes, Sim. né? E o paradigma, ele nem sempre representa aquilo que você quer de fato. Você, às vezes, embarca naquilo, ou embarca naquela. É uma forma de se colocar moldar, numa forma, ou seja, conformar. Né? Você se conforma, de fato. Entra na forma. Você se amolda aquilo pra você ser aceito. Sim. Sabe? Paradigma é ir pra faculdade e tal, ou é fazer medicina e às vezes o cara nunca quis. Sim. Mas o pai era médico, a mãe era médica. Existia uma pressão que às vezes nem é da parte do pai, né? Ontem eu assisti um filme, cara, não lembro o nome. Spanglês. É um filme bem antigo do Adam Sandler. E o cara ganha várias estrelas. A Times fala, você é o melhor chefe dos Estados Unidos. E ele leu e fala assim, eu ganhei várias estrelas, eu nunca fui tão infeliz na minha vida. Olha só. Isso não é sucesso. Ele é bem sucedido do ponto de vista do paradigma. Pela perspectiva do paradigma social, ele é bem sucedido, mas e no pessoal, ele é bem sucedido? Não. Então, sucesso pra mim é isso, cara. É você atingir uma liberdade e você fala, cara, atingi. Independente de grana, de tudo. Fala, cara, atingi. E na Mateu eu atingi, cara. Na Mateu, quando eu olho pra esse negócio, eu falo, cara, eu não tenho patrão e ao mesmo tempo eu tenho. Né? É motivado naturalmente, ninguém tem que te forçar a sair. Ninguém me forçou. A sair de casa pra ir trabalhar. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja, eu era cheio de ideias, como eu sou hoje, e eu era cortado na maioria delas, porque, né, tem todo um processo da igreja e tal. Só que isso não aconteceu só na igreja, isso aconteceu por todos os lugares onde eu passei, eu fui podado. Sim. E hoje na Mateu eu tenho uma ideia e a responsabilidade dela dar certo é minha. Pode ser que ela flopa, né? Tem ideias da Mateu que deram errado. Claro. Mas você eu sabe assumo quem esse tem risco. uma iniciativa super legal, e é no ramo de sorvete, a Ben & Jerry's, sabe aquela marca? Eles têm um cemitério de sabores na sede deles. Então, assim, eles são super abertos a sabores 1000. Só que se um sabor morre, eles fazem um túmulo, uma plaquinha, o nome do sabor e enterra. E é engraçado porque às vezes chega alguém novo, não, e se a gente fizesse um sabor tal? Peraí. Eles mandam olhar no cemitério. Vamos dar uma voltinha no cemitério, vamos ter alguma ideia, isso aí já foi. E não ressuscita, tá? Morreu. Ah, mas naquela época, não. Morreu. E aí eu achei super legal, pesquisa depois do Google, cemitério Ben & Jerry's. Vários sabores lá enterrados. Eles têm uma coisa legal também, na fábrica deles nos Estados Unidos, eles têm um mural, é fato isso, gente, eles têm um mural. E aí você quer trabalhar na Ben & Jerry's, aí você coloca, quero trabalhar aqui. E aí quando eles abrem uma vaga, eles chamam o próximo da lista independente do currículo. Segue pela lista. É a lista. E aí eles te chamam. E aí você era enfermeiro ou apresentador, não importa. E eles te falam, olha, a vaga que eu tenho é pra isso. Você é de outro ramo completamente diferente. Topa. A gente topa te treinar, você tá afim? E aí o cara vai e às vezes eles descobrem os melhores profissionais Olha que eram de isso. áreas totalmente diferentes. Porque se permitiu reinventar. Só que se eu conto isso numa faculdade, ou você, pra um ex-professor seu, que professor é ótimo. Claro, são muito pra importantes. gente. Mas se você conta, às vezes ele tá tão imerso dentro de uma bolha que ele fala, não, esse modelo não funciona. Sim. Tem que abrir um processo de recrutamento e seleção. Claro. Tem que fazer mas eles não fazem isso pra todas as vagas, né?
um disque e papapá. E você vai falar, esse formato não funciona. Não funciona por quê? Por que não? Alguém testou? Alguém testou. Se permitiu? Dá pra fazer isso com todas as fábricas? Também não, sabe? Também não. Então o sucesso tá muito atrelado a essa liberdade que a gente atinge quando a gente empreende, sabe? Porque se você empreende e você é escravo daquilo, mas é um escravo sem liberdade, você não atinge o sucesso. Você pode ter grana, cara. Mas se não é aquilo ainda, às vezes você vai ser mais feliz alugando prancha de surf na praia, Sim. cara. Às vezes você vai ser mais feliz fazendo E aí, isso. às vezes, entra naquele ditado que a pessoa é tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. É isso aí. E o resto todo não tem. Não tem o resto. E aqui eu vi um cara que ralou por diversos setores, empreendeu desde cedo, se endividou, foi atrás de uma liberdade financeira, encontrou um produto desafiador, porque são sabores. Hoje vocês têm quantos sabores na linha? Catalogados mais de 200. Mas 200 sabores, mas não fabricam todos ao mesmo tempo. 24 ao mesmo tempo. Mas, ou seja, desenvolveu 200 sabores, sabores criativos, como por exemplo, fala um aí. Só para o pessoal entender que tipo de sabor eu tô falando. Pimenta caiena com caldo de cana e morango. Outro. Rapadura com cachaça. Outro. Iogurte com framboesa e carambola, a gente tá bolando esse sabor. É assim, cara. É gelateria criativa, é o sorvete mesmo. Chocolate com gengibre, tem chocolate vários. com gengibre. E hoje, espalhado aí com um plano de crescimento e mais do que um negócio, uma missão. Uma missão. Missão de vida, missão para outras pessoas, abençoando outras pessoas. Eu não tenho dúvida de falar aqui... E falando em números, né? Emprega quantas pessoas somando essas lojas todas? Hoje são 35 funcionários. 35 funcionários. Fatura 480, meio milhão por mês. Por mês. Meio milhão por mês. 9 toneladas de sorvete, mais ou menos. Tá bom pra você? Eu não tenho dúvida de falar que foi uma das melhores entrevistas do canal. Eu até ia falar pra pessoa já deixar o joinha agora, pra não esquecer. Porque realmente, papo inspirador, Alan. Legal, obrigado. Legal mesmo. Eu queria te presentear com uma caneca do Rafael Jonier. Legal. Pra você, essa aí é exclusiva, foi pintada uma por uma. Massa, obrigado. O SIC Bartão, que aqui é onde é o nosso estúdio, também é um negócio que tem uma missão. A minha esposa, Deus colocou no coração dela, evangelizar através da arte. Sim. Então é um museu de arte cristã contemporânea. E a gente coloca um quadro na parede e a gente fica com aquele quadro lá olhando pra ele. Você troca de sofá, você troca de geladeira, mas obras de arte você fica com ela ad eterno, né? E por que não ter uma mensagem positiva, algo que possa levar a palavra de Deus e ser bonito esteticamente? Ó, esse quadro mesmo é um retrato de Jesus do Adriano Figueiredo, que é um baita artista e tá aqui ilustrando o nosso episódio. Então o Jonier é um cara que leva isso também, ele leva a palavra de Deus, isso aqui é o Espírito Santo, a interpretação dele, né? E eu queria te presentear com essa caneca para que você possa tomar muitos e muitos sorvetes. Vou deixar na minha mesa para lembrar sempre. Muitos e muitos sorvetes para lembrar também desse episódio que foi muito bacana. Deixa então pra gente a sua rede social, alguma coisa que a pessoa pode te encontrar aqui no final do episódio. Bom, a gente tem um Instagram bem legal, @MateusGelatoCriativo. Tem o mesmo em Balneário Camboriú, o mesmo em Brasília. Mateu escreve como? Mateu com 2 T's e O no final. Mateu. Pronto, Mateu. Gelato Criativo. Gelato Criativo. Você vai achar aí nas redes sociais. Nas redes sociais, tem site, www.mateu. Ficar com raiva, porque você vai olhar aquilo lá, vai querer correr na hora pra uma gelateria. Isso aí. E sucesso, cara. Obrigado, cara. Esse foi o Papo à Vista, um papo realmente inspirador. E a gente se vê de novo semana que vem em mais um episódio aqui no nosso canal no YouTube. Obrigado. Cara, Alan, pode tirar aqui? Tô com a raiva de tão bom foi. Que bom, mano. De verdade, inspirador, cara.